Ainda a propósito do dia 10 de junho, tivemos um debate na SIC Notícias entre o deputado Bruno Nunes e um deputado do Partido Socialista, segundo percebi, em que basicamente o deputado do Partido Socialista, mais para o fim deste excerto que eu venho mostrar no dia de hoje, diz que os deputados do Chega têm um discurso muito agressivo e que essa agressividade não favorece um debate saudável. E, portanto, vamos assistir a esta agressividade do deputado Bruno Nunes, pelos vistos aos olhos do deputado do Partido Socialista, fazer uns comentários sobre o que é dito e também fazer aqui uns comentários, mais uma vez, sobre alguns discursos do dia 10 de junho. Temos aqui um minuto final. Esta questão, não temos Chega a ficar colado a esta expressão de intolerância, de levantar questões que criam logo ruído e que não no dia de hoje não celebram nada, que apenas levantam esse ruído? Se o Chega se o Chega for considerado intolerante, significa que perto de 1,5 milhão de portugueses são considerados intolerantes. 60 deputados são considerados intolerantes. Que há mais intolerantes do que os aparente tolerantes do Partido Socialista. Que as pessoas estão cansadas desta retórica de dizer porque temos que ajudar as pessoas que ficaram para trás. Foram eles que as deixaram para trás. Então, mas foram vocês durante 50 anos e por isso é intolerância. Mas o Chega é constituído por muita gente que veio do PSD, do CDS, que também governaram. Não, claro. Mas admitindo isso, não deve o Chega lá ir buscar essas pessoas que foram esquecidas? O Chega não faz as suas medidas por medidas eleitoralistas. O Chega, desde o primeiro dia, se há alguém que não toma decisões por medidas eleitoralistas, somos nós. Somos disruptivos. Temos, por muito que vos custe, nós temos o melhor líder político, temos o melhor parlamentar dos últimos 30 anos e com isto juntou-se muita gente. E hoje os portugueses, os imigrantes deram-nos a vitória porque nos conhecem e porque sabem perfeitamente quem somos, porque temos a vitória na maior parte dos distritos de grande densidade populacional onde existem problemas com a imigração e vocês não conseguem entender, vocês não percebem o que fizeram ao país durante 50 anos. Vocês, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata. Bom, vocês quem? O senhor está em estúdio em representação de um partido. Eu acho que não é difícil perceber a quem é que o deputado Bruno Nunes se refere quando diz a palavra vocês. Antes de ouvirmos a segunda parte, deixar só aqui um breve comentário. Sim, as reparações históricas foram sempre defendidas por Marcelo Rebelo de Sousa, só que a estupidez das reparações históricas é algo inacreditável. Isto é simples de explicar. Em primeiro lugar, onde é que param as reparações históricas? Que é importante que isso se faça essa pergunta. Porque reparem, qualquer reparação histórica feita sobre um determinado período histórico é automaticamente uma escolha arbitrária que ignora toda a história. Porquê é que paramos num determinado período histórico? Eu pergunto, o povo brasileiro terá que fazer algum pagamento de indemnizações aos escravos que teve depois da independência do Brasil? Porque o Brasil manteve a escravatura depois da data da sua independência. E, portanto, eu pergunto, o povo brasileiro terá que pagar a alguém essas indemnizações pela escravatura que manteve? Eu pergunto, o Império Otomano terá que pagar pelos escravos brancos que teve ou não? Eu pergunto, os africanos que vendiam escravos aos europeus também eram parte da negociação de escravos e, portanto, obviamente condenável, mas se calhar temos que incluir e chamar todas as pessoas à pedra sobre os erros históricos feitos. E, portanto, porquê é que paramos em determinado período histórico? Para se fazerem as reparações históricas, partindo do pressuposto que isto era um processo legítimo e útil, na verdade, que é uma coisa que eu não considero, porquê é que paramos em determinados períodos históricos? Vamos abranger a história toda? Por que não? Porquê é que paramos só nas questões de Portugal com as ex-colónias? Porquê é que paramos aí? Vamos recuar ainda mais? Ou, aliás, avançar um bocadinho mais? Por que não? É importante que isto seja tido em conta. Isto é abrir feridas que estavam fechadas, é importante que se diga. É um masoquismo total com aquilo que é a história de um país, que ninguém diz que é perfeita, nunca ninguém disse isso. Obviamente que há erros, o país é composto por pessoas e pessoas cometem erros e, portanto, isso acontece em todo o lado. Atire-se a primeira pedra, como se costuma dizer. E, portanto, por que não, efetivamente, utilizarmos todos os períodos históricos e definirmos indemnizações a todos os países? Eu acho que era importante. Obviamente que isto é estúpido, mas Marcelo Rebelo de Sousa defendeu as reparações históricas. Pagar-se a quem? Pagar o quê a quem? E pergunto, se vamos pagar erros que são vistos aos olhos dos dias de hoje, que é um erro histórico fatal, vamos recuperar aquilo que demos aos outros países? Eu pergunto, as estruturas deixadas pelos portugueses no Brasil, nomeadamente bibliotecas, estradas, grandes estruturas a nível nacional,
vão ser devolvidas aos portugueses. Como é que vamos fazer isso? Vamos pagar o mau e receber o bom? Ou vamos só pagar o mau de um determinado período histórico e ignorar todo o resto da história? É imbecil, esta discussão não tem utilidade nenhuma. Eu amo o meu país independentemente daquilo que eu considero que foram ações menos corretas tidas por determinados governantes ao longo da história. Aliás, eu estou aqui com bastante frequência a criticar governantes do meu país dos últimos 50 anos. Eu critico diariamente e eu considero que Portugal, nos últimos 50 anos, cometeu erros inacreditáveis. E, portanto, não é por causa de António Costa que eu vou deixar de amar o meu país, que foi uma das pessoas que mais destruiu Portugal. E, portanto, amo o meu país, sim senhora, vou continuar a amar independentemente dos seus erros e vou lutar para que o país tenha as melhores ações possíveis. Mas também é importante que se diga, aquilo que eu considero que são boas ações, e eu tenho base em princípios da minha civilização ocidental, Roma, Atenas e Jerusalém, pode não ser aquilo que a Mariana Mortágua considera que é o adequado. E, portanto, como é que vamos também definir erros históricos? São os erros históricos definidos pela esquerda ou são os erros históricos definidos de forma unânime? Como é que isso se vai fazer? Vamos juntar um conselho que define todos os erros históricos cometidos por todas as nações em todos os períodos históricos e aquelas alturas em que se perderam os dados desses mesmos tempos e não sabemos na verdade quais é que foram os erros que foram cometidos. Isto é uma discussão inútil, masoquista, que não beneficia país nenhum e, diga-se de passagem, todas as pessoas que se consideram constantemente vítimas, apesar de não terem vivido períodos históricos dos quais se queixam, são pessoas a quem toda a gente lhes deve e ninguém lhes paga. E assim é fácil viver. Bruno, vocês no caminho de extinção. Essa agressividade no discurso... Porque já ninguém consegue... Eu não te interrompi, não disseste que estava a interromper. Mas essa agressividade no discurso... A questão, não te interrompi. No discurso nem sequer faz o debate saudável. Mas o que é saudável ou não, és tu que decides como é que eu falo. Mas a agressividade não leva a discutir os assuntos. Não és tu que decides. Mas a questão é, não tem o Chega agora uma responsabilidade acrescida? Tem, e tem a responsabilidade de continuar a denunciar que este discurso que acabou de ser feito aqui... Mas a denúncia por si só não resolve grande coisa, não é? Olha, nós fazemos a proposta, por exemplo, para os ex-combatentes, mais do que os colocar dentro de uma tribuna e ir lá cumprimentá-los, as medidas que nós apresentámos durante os governos do PS para ter, de facto, uma reposição, porque o cartão de ex-combatente serve-lhes para quê? As pessoas brincaram com toda a gente e querem que falemos convosco de uma forma mansa. Não falamos, não vos deixamos passar. O nosso objetivo é extinguir, de facto, o Partido Socialista. Para acabar de uma vez por todas com o socialismo. Não, mas vocês são o grande problema. São o grande problema porque minaram e contagiaram o Partido Social Democrata. Portanto, durante 50 anos vocês mentiram. Durante 50 anos vocês criaram os tais milhões de pobres. Durante 50 anos vocês fizeram que as pessoas emigrassem. Durante 50 anos vocês esqueceram os ex-combatentes. Não é verdade. Entregaram as colónias à mão beijada e não fizeram autodeterminação nenhuma. E querem que convosco de mão beijada a dizer está tudo bem. Não está. Nem nunca estará. Bom, meus caros, e esta foi a troca de ideias um bocadinho mais intensa. Acho interessante que as pessoas estejam mais preocupadas com a forma do Chega do que propriamente com os problemas apontados. Não interessa, na verdade. Eu sei que isto choca muitas pessoas. Mas a forma é má. Ai, que horror, o fascismo, como diria o Carlos Moedas. Não interessa a forma, o que interessa é que há problemas que estão a ser apontados e as pessoas não aderiram a uma forma separada de um conteúdo. Ou seja, a forma que faz denúncias é a forma que demonstra os problemas do país. E se as pessoas aderiram a uma forma que vocês consideram desagradável, é porque provavelmente os problemas apontados são reconhecidos pela grande maioria do país. E, portanto, a forma é completamente irrelevante, no meu entender, se apontar problemas adequados, que eu acho que é o que considero adequado. E, portanto, esta forma também trouxe muitas pessoas à política. A abstenção diminuiu muito por causa do Chega e a abstenção foi muito para o Chega. E, portanto, também é um bocadinho isto. Basicamente era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.